Oi pessoal, neste vídeo veremos como é que a gente pode simular aqui a trajetória de um objeto usando 3 métodos de animação. Nós vamos usar animação de transformações, animações através de uma curva, usando o recurso que é um constraint follow path, e também usando o read body para fazer nos três um efeito básico. Isso pode ser interessante para ajudá-los em alguns recursos aí nos projetos. Vamos começar o nosso experimento. O objeto cúbico vai ser o nosso objeto da trajetória. Vou usar um S de escala aqui para diminuí-lo e vou ocultá-lo por enquanto aqui da nossa área. Eu vou clicar no olhinho. Esse experimento vocês podem fazer aí em qualquer versão 2.8, tá pessoal? E nas versões mais antigas também. Vamos adicionar o objeto que fará aqui a nossa trajetória usando o follow path, que é uma restrição. Então vamos adicionar na área um objeto curva do tipo Bezier. A curva foi adicionada, nós vamos clicar aqui, vamos aumentar o raio da curva e vamos utilizar uma rotação dessa curva pela coordenada X, que é aquela linha vermelha. Vamos rotacioná-la em 90 graus, usando 90, Enter. Para ver essa curva de frente, nós vamos clicar aqui no pontinho verde e vamos ver a vista em modo frontal ortográfico. Aparentemente, essa curva é uma linha simples, mas se entrarmos com ela no modo Edit Mode, vocês vão ver que ela é formada de dois pontos de segmento, um aqui na esquerda e outro aqui na direita. Entre os mesmos há um segmento com uma formatação espinhal. A direção aqui indica, quando nós animarmos com o follow path, para onde o objeto correrá sobre o segmento. Se eu vier aqui com o botão direito do mouse e usar aqui a opção chamada Switch Direction, eu estou indicando qual é a direção que eu darei aqui na animação da curva. Se eu clicar, eu altero. E agora a curva ela vai estar apontando da direita para a esquerda. Se eu utilizo aqui e uso o Switch Direction, ele vai correr agora da esquerda para a direita. E lembrando a vocês que essa curva eu posso dar mais segmentos para fazer outros tipos de movimentos na sua sinuosidade. Então eu posso aqui tanto usar o Move, como posso usar a seleção do ponto central, que é o ponto principal. Esse ponto principal é formado por duas âncoras que vão dar sinuosidade à curva. E selecionando o ponto central, eu vou usar a tecla G, que é a tecla de deslocamento. É o atalho que eu posso deslocá-lo até aqui em cima. Para eu dar mais sinuosidade na curva, eu posso simplesmente selecionar qualquer uma das âncoras e usar o G para fazer a curvatura ser mais suave ou mais sinuosa no efeito. Mas eu posso também selecionar esse ponto do meio, da esquerda, usando o Shift, selecionar o ponto que está aqui na direita. Com os dois, eu posso usar o recurso de subdivisão. Exemplo, clicando no botão direito, Subdivide, eu crio um ponto intermediário entre os dois. Eu posso fazer isso aí sucessivamente quantas vezes forem necessárias. Então, clicando aqui, eu posso agora selecionar esse ponto do meio usando o G e eu dou uma sinuosidade aqui no efeito. E posso selecionar o MK, usar o G e fazer qualquer forma possível que eu precise aqui para o efeito. Então, eu aqui agora vou voltar para o Object Mode. Vocês vão ver que eu criei aqui uma deformação na curva. Vou então usar aqui o Move, vou trazer a curva mais para cima e vou trazer de volta o nosso objeto cúbico. Vamos fazer o primeiro passo aqui para criar uma animação desse objeto de forma prática. Como é que eu faço isso? Selecionando o objeto cúbico, eu vou aproximá-lo. Nós vamos gerar o primeiro tipo de animação aqui durante o nosso projeto. Vai ser uma animação básica do objeto girando no sentido horário, usando a timeline. Então aqui no ponto que é o frame 1, com esse objeto ativo, eu vou usar a tecla I, eu abro o menu de inserção de chave e vou adicionar lá no frame 1 uma chave do tipo Lock Hot Scale. Vai envolver locação, rotação e escala do objeto. Pronto. Foi gerada aqui a primeira chave. Eu vou clicar no frame 250. Para gerar a rotação que eu quero, eu vou me basear no sentido dessa coordenada Y, que está aqui bem no centro do gizmo, que é a coordenada que está apontando para a gente. Eu vou usar o R de rotação, Y, que é a coordenada, e vou girar
algumas vezes esse cubo. Para fixar a nova posição, eu vou clicar o botão esquerdo, eu posso usar a tecla, que é a tecla Enter. E aqui eu fixo. Com isso eu dei uma rotação no objeto, mas eu preciso gravar essa nova rotação aqui no frame 250. Então vou usar de novo a tecla I e vou usar a segunda chave Lock Rot Scale. Se eu der o play agora, vocês vão ver que o cubo começa a fazer essa rotação usando uma animação inicial pela timeline. Vamos então fazer o nosso segundo passo aqui na animação. Eu quero agora que esse objeto cúbico trabalhe em cima dessa curva aqui. Nós vamos gerar para ele uma trajetória usando a curva como o objeto de trajetória. Então nós precisamos selecionar o objeto cúbico e podemos dar a ele aqui um recurso de constraints, que são objetos de restrições. É só clicar aqui nesse ícone que parece aquela tarraxinha de lata de refrigerante e vocês vão ver que eu tenho como adicionar um objeto constraint. Clicando aqui, nessa última coluna existe a opção chamada Relationships, que são os constraints de relações. Nós vamos usar aqui o recurso chamado Follow Path, que vai permitir a gente fazer aquele objeto seguir uma curva. Clicando nele, vai surgir as configurações do constraint. A cor está com a definição em curvinho. Isso quer dizer que para esse constraint funcionar, ele vai precisar de quem? De um objeto-alvo. Quem é o objeto-alvo? É a curva que nós acrescentamos na área. Então nós vamos selecionar aqui o conta-gotas e vamos selecionar o objeto. Automaticamente, o objeto toma a posição inicial da curva, respeitando aquela direção da curva. Se eu tivesse alterado o Switch Direction, ele apareceria daqui para cá e não da esquerda para a direita. Para poder dar a animação agora, vocês vão ver que se eu der um play, o objeto está rotacionando com a animação que eu criei de forma prática lá. Mas eu preciso fazer com que o objeto, para funcionar nesse constraint, ele siga a curva. Então eu tenho que selecionar essa opção Follow Curve. Clicando aqui, dando play, ele agora começa a rotacionar tendo como base quem? A curva. Para poder criar a animação, eu posso dar o Animate Path. Agora, dando play, vocês vão ver que além de rotacionar, ele tem uma animação seguindo a curva e aqui finaliza. Temos dois processos de animações. Como é que eu controlo a velocidade selecionando o objeto curva? Isso aqui na versão 2.83, tá? Nas versões anteriores, o que eu vou mostrar a vocês vai estar aqui, ó, nessa opção chamada Object Properties. Na versão 2.83, a opção está dentro do próprio seletor de curva. E vocês vão ver que existe, ó, essa opção chamada Path Animation. Se eu abri-la, tem essa opção Frames. Aqui eu estou determinando em quantos frames o objeto atingirá o ponto inicial até o ponto final. Veja que eu estou usando aqui 250 frames. Se eu movimentar a agulha até o frame 100, percebam, ó, quando chegar em 100 já chegou no fim da curva. É o que eu estou dizendo aqui nessa opção em frames. Mas eu não quero, eu quero que o objeto fique mais lento, para que ele chegue aqui quando chegar no frame 250. Então eu aumento o número de frames aqui. E agora, se vocês voltarem para o passo inicial e puxarem a agulha, veja que ele começa do início e só vai chegar no fim, ó, no frame 250. Então é aqui que eu controlo para que ele rode mais rápido ou mais lento. Então nesse aspecto aqui, eu quero que o objeto chegue até o frame 160 e vou usar aqui 160. Então ele vai do início ao fim, do 1 até o 160. Porém, no 161, eu quero que esse objeto caia. E para isso eu vou usar a animação usando o recurso Widbody. Então vamos entender o terceiro passo de animação aqui que nós podemos usar. Eu vou usar a vista em perspectiva. Eu vou desabilitar aqui o transformador, clicando em Select. Vamos adicionar no centro da área, pode ser um objeto. E vamos usar um plano. Vamos usar um S para aumentá-lo. Vamos ativar o Move. Trazer esse plano cá para baixo e vamos trazê-lo olhando pela vista de frente para que ele fique bem embaixo do nosso objeto. Então o objeto corre, quando chegar no frame 160 ele chega no fim da curva
e aqui ele tem que despencar como se fosse um corpo rígido. Nós vamos selecionar o plano e vamos definir para esse plano que ele é um objeto de obstáculo. Então vamos clicar em Físicas, vamos aplicar nele um Read Body e o tipo aqui nós vamos usar passivo. Se eu der o play, vocês notem que já surge uma animação aqui atribuindo a esse objeto um Read Body passivo. Precisamos agora atribuir a esse objeto aqui um Read Body ativo. Então simplesmente eu volto em Física, clico em Read Body e vou mantê-lo como ativo. Porém, se eu der o play agora, o objeto ele não vai seguir a trilha, ele vai despencar. Como é que eu faço então para poder fazer com que o Read Body funcione com as animações que eu fiz anteriormente? Nós vamos precisar, na configuração do Read Body ativo que eu apliquei no cubo, eu já tinha comentado isso no tutorial anterior, tá? Nós temos a dinâmica e temos o animated. Nesse caso aqui, como nós temos uma animação já gerada anteriormente, nós vamos usar o recurso animated. Então, se eu clicar aqui em Animated, vocês vão ver que o objeto agora ele segue a posição seguindo a animação anterior. Mas aqui ele não gera a queda que eu preciso. Por quê? Porque eu mantenho ainda a condição animada ativa. Então, nós vamos precisar definir aqui na timeline qual é o tempo de animação desse Animated através da timeline. Sabemos que do 1 até o 160 o objeto fará a trajetória, mas queremos que no frame 161, que é o seguinte, o objeto já caia. Então voltamos no frame 1 e vamos criar uma chave de animação aqui, Animated ativo, clicando no pontinho. Ele já gera aqui a chave com essa opção Animated ativa. Vamos selecionar o frame 160, ele chegou no fim, e vamos manter Animated ativo e criar a segunda chave. Agora, no frame 161, nós vamos correr mais um frame aqui, nós vamos desabilitar a opção Animated e vamos clicar para gerar a terceira chave. Resumindo, do frame 1 ao 160, o Animated aqui está habilitado, ou seja, ele vai realizar a animação que nós fizemos anteriormente. A partir do frame 161, ele está desabilitado. Então o objeto passa a ter a animação do Read Body. Vamos ver como ficou agora? Dando play, o objeto começa a sua trajetória com as duas animações anteriores e por fim ele despenca e faz aí o efeito Read Body junto à animação. Fica aí a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.